Olá, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula Equilíbrio Ecológico, o paradigma ultrapassado que embasa a nossa legislação ambiental. Nós vamos fazer essa videoaula sobre equilíbrio ecológico, uma segunda videoaula sobre o paradigma do não equilíbrio e uma terceira aula sobre a evolução da teoria da resiliência, que tem muito a contribuir com a nossa legislação ambiental. Bom, por que é importante debater esse paradigma? O professor norte-americano de direito Dan Tarlock, ele relata o seguinte: o poder político e a legitimidade da legislação ambiental, eles são derivados da ciência, sendo que, no caso, as leis de proteção da biodiversidade se derivam da ciência ecológica, enquanto as relacionadas à poluição da toxicologia. Bom, segundo esse mesmo autor, nos Estados Unidos, e isso é uma realidade também para o Brasil, as principais leis ambientais criadas na década de 60, 70 e no caso do Brasil 1980, foram estabelecidas no tempo em que o paradigma ecológico era a teoria dominante de como os sistemas funcionavam, os sistemas ecológicos funcionavam. No entanto, se esse paradigma mudou, nós temos que pensar um impacto sobre as leis que foram concebidas com essa visão de mundo. Importante também a gente entender que a ciência é dominada por paradigmas, ou seja, as teorias científicas elas são como os icebergs apresentados na figura. Então elas têm uma pequena parte derivada então da experiência, do empirismo, e uma grande parte não aprofundada, que são os pressupostos, as visões de mundo que são indispensáveis para o desenvolvimento da ciência e das teorias. E no caso da ciência ecológica, um paradigma que dominou durante muitos anos a ideia de equilíbrio ecológico ou balanço da natureza. E de onde surgiu o paradigma, então? Como ele se tornou tão dominante? Bom, primeiro, o que é o equilíbrio ecológico ou balanço da natureza? As comunidades elas são vistas como estáveis ou em equilíbrio quando nenhuma mudança pode ser detectada no tamanho das populações e no número de espécies sobre um dado período de tempo. Então, se você não detecta mudanças bruscas nas populações, nem na composição ali, você fala que está assume que está em equilíbrio. E nós vamos ver que na próxima aula que não é bem assim, existem grandes flutuações. E a origem, então, do paradigma? Por que ele foi tão forte na ciência ecológica? Porque essa ideia começou lá na Grécia Antiga, ainda na época dos mitos pré-científicos. Por exemplo, ela é apresentada no Diálogo de Protágoras, de Platão, que fala como foi distribuída entre as espécies, o dom entre as espécies. Depois, por volta do século XVIII, foi assumido pela ciência como conceitos de economia da natureza de Linneu. Pelo iluminismo, a mecânica newtoniana, principalmente com Laplace, que aperfeiçoou muitas equações de Newton e chegou a pronunciar a ideia de o demônio de Laplace, né, que era uma criatura com um intelecto tão poderoso que, se conhecesse a velocidade, a posição das partículas no universo, ele conseguiria ver como foi o passado e determinar o futuro do universo através da dinâmica. Na equação, então, da equação logística que surgiu no século XIX. Depois, no século XX, ecologistas como Clemens, como nós vamos ver aqui, ecologistas como Tansley, que criou o conceito de ecossistema, então o ecossistema já era assumido estar em equilíbrio. Grandes ecologistas como Hudson, que é considerado o pai da moderna ecologia nos Estados Unidos e formou toda uma geração de cientistas. E também Odum, que é um livro que influenciou toda a geração, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Toda uma geração de cientistas foram formados com os livros-textos de Odum. Bom, nas populações, na ecologia de populações, o equilíbrio é assumido na equação logística, né, que prevê então, que as populações no início crescem lentamente, depois aceleram e atingem então um platô, a chamada capacidade de carga, onde elas permaneceriam indefinidamente nesse platô. Só que na realidade nenhum estudo conseguiu mostrar essa ideia, as populações se comportando como essa equação. E todo o manejo de recursos naturais, boa parte dos modelos se derivaram dessa equação, modificaram
modificações da equação logística. Então, o ponto de exploração de máximo rendimento é a metade da capacidade de suporte. No caso das comunidades, a ideia forte veio com o Frederick Clemens na sua ideia de sucessão ecológica, que as comunidades elas passam por fases sucessionais até atingir o clímax. E essa comunidade clímax, se não for perturbada, ela se permaneceria indefinidamente. Então a ideia aqui que os distúrbios, as perturbações era uma coisa ruim que tirava a comunidade do seu caminho para o clímax. Como isso é representado de forma genérica? Né? A grande representação do equilíbrio é a ideia da bola e da bacia. Ou seja, eu tenho um sistema representado pela bola, à medida que ele sofre uma perturbação, ou seja, a bola é movida nessa bacia, ela se desloca, mas depois tende para o fundo da bacia, que é o ponto de máximo equilíbrio. Eu tenho a representação disso no espaço de fase e na trajetória. Então, a natureza ela existe próxima ou no equilíbrio próximo a isso. Se é perturbada, ela retorna para esse ponto. E nessa ideia, o conceito de resiliência, então, é o tempo que o sistema releva para retornar à posição de máximo equilíbrio. Quando a gente for discutir sistemas em não equilíbrio, nós vamos ver uma outra definição de resiliência. Quais são as implicações disso, então, tanto para a gestão ambiental como para a legislação? Né? Então, os autores colocam: se não forem sofrerem interferências antrópicas, as comunidades e as espécies permanecerão em estado de equilíbrio, portanto estáveis e nunca irão mudar. Então essa é a ideia vendida pelo equilíbrio ecológico. A política deixa a natureza em paz. O papel do governo é simples: proteger o equilíbrio existente. Então, toda a legislação de proteção da biodiversidade vai, então, nesse sentido de proteger as comunidades existentes, impedir o máximo distúrbios, como fogo e outras questões mais. Mesmo em ecossistemas que evoluíram na presença de fogo, que é um distúrbio importante, a legislação prevê não é por aí. Outras pressuposto com equilíbrio ecológico é que nós podemos estabelecer linhas de base fixas para identificar um ecossistema não perturbado. Então, deste modo, o estado exato da natureza ser preservado ou restabelecido por meio da proteção ambiental ou da restauração, ele pode ser facilmente definido. Então, a legislação se baseia nisso. Eu tenho um estado tal, eu quero protegê-lo, se sofrer alguma interferência, eu tenho que voltar a natureza para esse estado anterior. A dinâmica dos ecossistemas é simples e previsível, então basta eu fazer um monte de estudos ambientais que eu consigo prever a trajetória futura desses sistemas e os impactos sobre eles. No caso do Brasil, além da legislação assumir isso muito fortemente, se reflete numa estratégia de gestão para os recursos naturais do tipo: não me toque, mantenha a distância. Então nós não fazemos manejo de fauna, flora. Até pouco tempo era muito difícil discutir a exploração florestal em florestas nacionais, que é uma categoria de manejo voltada para isso. E mesmo na área do licenciamento ambiental, é muito sensível a essa discussão de impacto ambiental, devido a essa questão, essa ideia do equilíbrio. Eu falei muito rapidamente sobre isso, quero dar uma pincelada. No próximo vídeo aula nós vamos então falar sobre o paradigma do não equilíbrio, o que mudou em relação a essa ideia e como isso está impactando a legislação lá fora. A discussão lá fora é muito forte, nos Estados Unidos principalmente, e aqui no Brasil ainda não chegou. Se você quiser ter um aprofundamento nessa ideia, toda a bibliografia a respeito da teoria do equilíbrio, paradigma do equilíbrio, você pode, então, estudar através desse livro que eu publiquei em 2016, o capítulo 4 dele, Repensando a Gestão Ambiental Pública no Brasil, onde a gente discute a fundo essa ideia. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre paradigma do equilíbrio. Eu te aguardo lá para a gente continuar esse debate.